Amém, irmãos. Como já foi falado hoje, na nossa ordem do culto, hoje nós estamos no calendário cristão no Domingo da Trindade. É o domingo que vai inaugurar o tempo comum da igreja. Na semana passada nós tivemos o Domingo de Pentecostes e hoje nós celebramos o Domingo da Trindade. E como comunidade nós temos, por costume, não tão antigo, mas costume recente, e temos feito isso e queremos continuar fazendo isso todos os anos, em especial nesse domingo, trabalharmos mais a respeito da doutrina da Trindade. Gostaria de convidar todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28. Mateus, no capítulo 28, a partir do versículo 18, leremos até o 20. Jesus aproximou-se deles e disse: "Toda a autoridade do céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes ordenei. E lembrem-se disso, estou com vocês até o fim dos tempos." Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós nos colocamos diante de Ti nessa manhã, primeiro reconhecendo, Pai, que é um privilégio podermos estar reunidos como Seu povo aqui e podermos juntos cultuar ao Senhor e também nos assentarmos aos Seus pés para ouvir a Sua instrução e ouvir a Sua palavra, Deus. Nós fazemos isso de forma humilde, sabendo que nós só podemos conhecê-lo à medida que o Senhor se revela a nós, Deus. E pedimos, Pai, para que o Seu Espírito Santo esteja operando no nosso interior, abrindo os nossos olhos para a Sua verdade e nos tornando, Deus, capazes de Te conhecer mais no dia de hoje, para que nós, à medida que Te conhecemos mais, possamos também Te amar mais, Senhor. Esse é o nosso pedido nessa manhã e desde já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Quando nós falamos da doutrina da Trindade, é um equívoco muito comum que muitas pessoas cometem e até é algo que é, de certa forma, cultural no cristianismo nos dias de hoje, é tratar a doutrina da Trindade como algo muito complexo de ser entendido, que de fato é, mas não apenas complexo, mas algo distante da realidade. Algo que não muda muita coisa, que não tem nada a dizer sobre a nossa vida no dia a dia. Parece que entender da Trindade é algo exclusivo para os teólogos, para os filósofos, e que essa discussão é algo que o cristão comum não precisa saber. Mas isso está longe de ser verdade. Sempre que nós falamos da Trindade, nós estamos falando da doutrina que é o coração da fé cristã. Ela é a base de todas as outras doutrinas, ela é a base de tudo mais que nós aprendemos sobre Deus e tudo mais a respeito da nossa vida de fato, da nossa prática cristã. Quando nós somos batizados, como eu falei aqui com as crianças, nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós, por meio do batismo, recebemos o nome de Deus. Nós passamos a fazer parte da família de Deus e somos chamados pelo seu nome. Nós recebemos um novo nome, uma nova identidade, e por mais que a água tenha uma representação importante no batismo, porque ela simboliza a lavagem dos nossos pecados e a purificação, nós não somos batizados pela água. A água ela é utilizada no batismo, mas nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É aí que está a chave do batismo. Não apenas na água como um elemento, que é de fato um elemento importante. Nós sabemos que Deus se revela por meio das coisas criadas e que a criação revela que há um Deus criador. Mas alguns elementos específicos revelam não o Deus criador, mas o Deus redentor. Quais são esses elementos? A água, por meio do batismo, o pão e o fruto da vide, o vinho, o suco na ceia. Esses três elementos, eles manifestam Deus não apenas como Criador, mas como Redentor.
E eles representam isso porque o próprio Deus instituiu isso. O próprio Jesus nos instrui a respeito desses elementos e sobre aquilo que eles significam. São elementos comuns, mas que recebem, por meio de Cristo Jesus, um novo significado. Mas mais importante do que a água no batismo é o fato de que nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, e nós teremos batismo no mês que vem, e por esse motivo eu quis trazer um pouco de instrução, embora o objetivo desse sermão não seja aprofundar sobre o batismo, ele é uma ordenança de Jesus aos seus discípulos, como nós acabamos de ler. Ele é um sacramento que marca e identifica aqueles que pertencem a Deus. Ele é mais do que um rito, ele é uma cerimônia de nomeação. Aquele que é batizado recebe o nome de Deus, do Deus triuno, o nome da família da fé, e passa a carregar esse nome como filho que foi adotado por meio da graça. O batismo, ele põe a bênção de Deus sobre aqueles que foram por ele reivindicados em Cristo Jesus. Ele é o sacramento de iniciação que marca a entrada na comunidade da nova aliança. Pertencer a essa família de Deus é estar unidos a Cristo Jesus e também unidos uns aos outros. É receber, por meio do batismo, por meio da fé em Cristo Jesus, a justiça por meio da cruz, por meio das obras de Cristo e do mérito de Cristo Jesus. É termos os nossos pecados perdoados e sermos purificados pelo sangue de Jesus. A entrada na nova aliança, ela é feita por meio do sangue de Cristo. E o batismo é, portanto, uma cerimônia, primeiro, de purificação, de nomeação e dedicação, de entrega do Espírito Santo e também é um compromisso pactual com Deus. E tudo isso nós não podemos esquecer que é feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E infelizmente, como nós costumamos esquecer disso, que o batismo, que a Trindade marca o início da fé cristã, mas não apenas o início, como algo que nós, quando somos batizados, somos perguntados se nós cremos em Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós falamos, não, nós cremos. E então nós somos batizados e daí pronto. Essa doutrina deixa de ter importância para nós e nós não precisamos mais dela, não precisamos mais refletir sobre ela, não precisamos mais nos aprofundar sobre ela e buscar conhecer mais. E o nosso objetivo hoje, na verdade, é mostrar o contrário disso. É enfatizar que a doutrina da Trindade, ela é o coração da fé cristã. Conhecer o Deus das Escrituras, o Deus que é o nosso Senhor e Salvador, é conhecê-lo como Deus Trino. E crer no Deus Trino vai transformar a nossa vida. Nós acreditamos em Deus o Pai, no Filho e no Espírito Santo, não apenas como um detalhe dogmático, doutrinário, como algo que em algum tempo da história alguém juntou essas palavras e criou um textinho ali que a gente repete. Mas nós confessamos a Trindade como aquilo que nos dá a identidade, como aquilo que é a base e a distinção da nossa fé, como aquilo que faz o cristianismo diferente de qualquer outra religião. É o coração da fé e é aquilo que faz bater, pulsar vida dentro de nós. Conhecer a Deus é conhecê-lo como Deus Trino. E por que nós devemos dar importância à doutrina da Trindade? Primeiro, e mais importante, porque essa é a forma pela qual Deus se revela. O Catecismo de Genebra vai respondendo à pergunta qual é o fim principal da vida humana, ele vai responder que é que os seres humanos conheçam a Deus por quem foram criados. E se esse é o fim, é o objetivo da vida humana, conhecer a Deus, nós devemos conhecê-lo da forma pela qual ele se revela. E ele se revela como Deus Trino. Esse conhecimento de Deus, que é o objetivo da vida humana,
Ele é diferente de qualquer outro conhecimento que nós podemos ter. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele mesmo, sendo pessoal e soberano, decide se revelar. E Ele faz isso, Ele se revela, não da forma que muitas vezes nós gostaríamos, e às vezes a gente, não sei se vocês fazem esse tipo de exercício, mas às vezes eu paro para pensar e falo, cara, resolveria tanta coisa se Deus só tivesse chego e falado tudo assim de uma vez e colocado tudo nos termos certinhos para a gente não ter dúvida, para a gente não ter que ficar discutindo, não ter que ficar debatendo. Mas Deus não faz da forma que nós, Ele se revela não da forma que nós, às vezes, escolheríamos e da forma que nós gostaríamos. Ele faz segundo os seus próprios termos. E o nosso trabalho, sendo o objetivo da nossa vida, conhecer a Deus, é dedicarmos toda a nossa vida na sua palavra, nas suas escrituras, para que nós possamos conhecê-lo. E à medida que conheçamos a Deus, amá-lo cada vez mais. Sermos transformados à imagem de Cristo Jesus. E isso é a base, mas também é o todo da vida cristã. Por isso que essa doutrina da Trindade ela é tão importante. A doutrina da Trindade ela não é algo que a igreja inventou em algum momento da história. Ela é a confissão da igreja. A igreja não determina essa doutrina, ela apenas reconhece aquilo que as Escrituras revelam a respeito de Deus. Os cristãos, ao longo dos séculos, eles não criaram essa doutrina, mas eles confessaram crer nela. Porque eles viram na palavra de Deus, na forma que Deus se revela, que essa é a verdade a respeito de Deus. Essa é a forma pela qual ele se revela na sua palavra. Crer na Trindade, portanto, não é algo que nós talvez buscamos entender e saber todos os detalhes. A doutrina da Trindade é algo que nós confessamos por meio da fé. Nós declaramos que nós olhamos para as Escrituras e vemos Deus se revelando dessa forma. E então nós dizemos, cremos em Deus, o Pai, cremos em Jesus Cristo, seu Filho, e cremos no Espírito Santo. Essa é uma confissão que vem de Deus, porque somente por meio do seu Espírito Santo nós podemos conhecer e reconhecer a Trindade e ter fé no Deus Trino. Ela é por meio dele, mas ela também deve voltar em louvor e glória a Deus. Herman Bavinck vai dizer que a Santíssima Trindade é o coração e o centro da nossa confissão, a marca distintiva da nossa religião e o louvor e conforto de todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo. A confissão da Santíssima Trindade é a pérola preciosa que foi confiada à Igreja cristã para ser protegida e defendida. Nessa citação nós vemos algumas coisas muito legais a respeito disso, a respeito da doutrina da Trindade. Primeiro, que ela é o coração e o centro da fé. É a marca distintiva, mas não é distintiva apenas quando nós debatemos, quando nós estamos ali comparando religiões. Porque ela diz não apenas ao debate teológico ou filosófico, ela marca a nossa religião e o louvor. Ela é o conforto para todos aqueles que verdadeiramente creem em Cristo Jesus. Infelizmente, muitos que dizem confessar a fé cristã não creem verdadeiramente na Trindade, no Deus como Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que falem a respeito da Trindade quando se batismam, a sua prática de fé revela que, na verdade, eles são unicistas, às vezes dualistas, às vezes modalistas, às vezes sabelianos, e nós não vamos entrar tanto nos detalhes desses termos, mas a prática de fé de muitos mostram que acreditam num Deus soberano, numa divindade que é acima de todas as coisas e criador de todas as coisas, mas creem em Cristo talvez como Deus, alguns apenas creem em Cristo apenas como um bom mestre moral, um bom líder religioso ou político. E alguns vão até um pouquinho mais longe e confessam, não, Jesus Cristo era Deus, mas um Deus, talvez não tão Deus quanto Deus Pai.
talvez não tão Deus assim, não tão soberano, não tão Senhor. E quando nós falamos do Espírito Santo é ainda pior. Muitos tratam o Espírito Santo como se fosse um princípio impessoal, como se fosse uma emoção, uma sensação subjetiva, como se fosse um calor que dá dentro da gente, um arrepio, e esquecem que o Espírito Santo é Deus. Assim como o Pai, assim como o Filho é Deus, assim também o Espírito é Deus. E não apenas é Deus, mas também é um Deus pessoal. Essas distorções, muitas vezes elas são causadas por uma má compreensão da revelação de Deus nas Escrituras. Muitos dizem ser cristãos, mas o cristianismo que seguem é um cristianismo cultural. É um cristianismo que não está alicerçado nas Escrituras. É um cristianismo que está mais baseado em outras filosofias religiosas, de outras religiões, do que de fato nas Escrituras. Isso não quer dizer, e eu não estou tentando trazer aqui hoje, que nós devemos saber a respeito de todos os termos em suas minúcias, em todos os debates que houveram ao longo da história, ao longo de todos os debates que foram, ao longo de séculos, sendo tratados pela igreja. Mas é fundamental para a fé cristã confessar que Deus se revela como Deus Trino. Porque conhecer o Deus Trino é conhecer o Evangelho. É saber que o Deus Pai envia o seu Filho nos redime e o Espírito Santo nos vivifica. É saber que essa é a fé salvífica. Gerald Bray, um teólogo que, nesse livro a respeito da doutrina de Deus, ele trata a respeito da Trindade e em um certo momento ele afirma que, infelizmente, muitos cristãos ortodoxos nominais são unitaristas em tudo, menos no nome. Eles consideram o Pai como Deus, Jesus como divino, porém um pouco inferior ao Pai, e o Espírito Santo como uma força impessoal, a que eles podem alegremente referir-se como isso. Até mesmo muitos pregadores quase não sabem o que dizer sobre a Trindade e sentem-se embaraçados quando o assunto é levantado. Para eles, essa é uma doutrina intelectualmente árida, sem aplicação na vida prática da igreja. E por isso eles a ignoram, provavelmente alegando alguma justificativa para a sua atitude no fato de que essa palavra, Trindade, não existe na Bíblia. E ter dificuldade com a doutrina da Trindade é ter uma dificuldade com as Escrituras, com a forma pela qual Deus se revela. Novamente, nós voltamos ao princípio do conhecimento de Deus. Só é possível conhecer a Deus porque Deus se revela. Quando nós lidamos com objetos impessoais, como os cientistas fazem, nós damos o primeiro passo. Então, digamos que alguém é um biólogo. Essa pessoa vai dar o primeiro passo para conhecer a natureza. Então, não, eu vou ser biólogo marinho. A pessoa vai se propor a isso e vai, por meio do seu intelecto, da investigação, aprofundar o seu conhecimento a respeito da criação, no caso, da biologia marinha, porque é um objeto impessoal. Mas quando nós estamos falando a respeito de Deus, nós estamos falando de um ser que é espiritual, que é soberano e que é pessoal. Então, a abordagem para o conhecimento de Deus ela é totalmente diferente. Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele decide se revelar a nós. Nós lemos Paulo afirmando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 11. Pois quem conhece os pensamentos do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também, ninguém conhece os pensamentos de Deus, senão o Espírito de Deus. Em outras palavras, somente Deus pode revelar a sua mente, somente Deus pode revelar quem Ele é, e somente a partir da revelação de Deus é que nós podemos conhecê-lo.
E graças a Deus, ele se revela. Essa revelação, ela começa não em Cristo Jesus, mas ela começa no Antigo Testamento, na criação. O primeiro passo para a revelação de Deus é criar seres que sejam capazes de conhecê-lo e se revelar a esses seres. Criar o homem, à sua imagem e semelhança, capaz de se relacionar com ele e conhecê-lo à medida que ele se revela. Esse é o ponto de partida do conhecimento de Deus. É uma iniciativa do próprio Deus. Mas nós vemos que tem um problema nisso. Nós fomos criados à imagem de Deus para nos relacionarmos com Ele e conhecê-lo. Mas nós nos afastamos de Deus, nos rebelamos contra Ele e pecamos. O pecado, ele transtorna essa relação que nós temos com Deus e o homem, desde então, não reconhece mais a revelação de Deus por si mesmo. O homem troca a imagem de Deus pela imagem das coisas criadas, como nós lemos. Suprime a verdade pela injustiça, como nós já trabalhamos aqui em Romanos, no capítulo 1. Mas Deus não deixa o homem, não deixa as coisas por isso mesmo. Deus dá passos em direção ao homem buscando essa reconciliação. Então, desde o primeiro passo de Deus, em direção a se revelar ao homem, o homem se rebela contra Deus e troca a imagem de Deus por falsos deuses, por ídolos, e ainda assim Deus se compromete com o homem, prometendo uma reconciliação. Deus se revela na criação, mas nós perdemos pelo pecado a capacidade de conhecê-lo, de reconhecê-lo por meio das coisas criadas, por causa do nosso pecado. Ainda que os homens não consigam suprimir totalmente essa revelação de Deus, o que nós fazemos e somos peritos em fazer? Nós não conseguimos suprimir a revelação de Deus na criação. Então nós adoramos as coisas criadas, criamos ídolos. Adoramos a criação ao invés do Criador. E Deus se revela, então, de uma maneira especial para corrigir esse erro que é o nosso erro. Ele se revela logo após a queda por meio de uma aliança, por meio de um compromisso. Ele promete a Eva e Adão, logo após a queda, que ele enviaria um descendente da mulher que pisaria na cabeça da serpente. E nós vemos ao longo de todo o Antigo Testamento essa revelação dessa promessa, dessa aliança que foi iniciativa do próprio Deus, se desenrolando e se desenvolvendo. Não foi algo que foi dado de uma vez e pronto, mas foi algo que Deus foi desenvolvendo ao longo da história. Por meio dos seus atos poderosos e por meio das suas alianças, Deus foi revelando quem Ele é. Deus começa revelando-se ao homem, primeiro como El Shaddai, El Elyon. O que esse El significa na revelação de Deus? Que é a primeira forma que Deus se revela. É Deus se revelando como Deus criador de todas as coisas. O Deus que é soberano. É isso que a revelação de Deus, com esses nomes que trazem esse prefixo El, significam. Depois ele se revela como Yahvé, o Deus da aliança, o Deus de Israel, o Deus que vem em direção ao homem e se compromete com ele por meio de uma promessa. Nós vemos a plenitude dessa revelação em Cristo Jesus. O Filho eterno que se fez carne, revelou o Pai e derramou o seu Espírito Santo. Mas antes de nós chegarmos na plenitude, nós precisamos honrar o caminho que foi trilhado dessa revelação. Um caminho que envolve paciência, promessa, alianças e fidelidade de Deus. Devido ao pecado e à idolatria, e aos homens suprimirem a verdade com a injustiça, a primeira coisa que Deus precisou, a primeira forma que Deus precisou se revelar, enfatizava a sua unidade, a sua unicidade. Nós vemos os homens caindo em idolatria, criando vários outros deuses, adorando imagens criadas,
feitos à semelhança de homens e animais. E então Deus, trazendo para si a exclusividade de culto, afirmando que Ele é o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, o único que de fato é Deus, Ele precisa enfatizar a sua distinção de todo e qualquer ídolo. É por isso que a primeira parte da revelação de Deus tem uma ênfase especial na sua unidade e na sua unicidade, na sua distinção, na afirmação de que não há outro Deus além dele. Ele é o Deus que criou os céus e a terra, é o Deus que se revelou a Abraão como Todo-Poderoso, é o Deus que apareceu a Moisés como Yahvé, é o Deus que chamou e redimiu Israel para si, fazendo com eles uma aliança. Em um mundo e em um contexto com várias nações pagãs ao redor de Israel, a afirmação central de Deus era: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua força. Aqui Deus está falando, após libertar o seu povo, trazendo essa exclusividade de culto. Israel deveria adorar e amar somente a Deus, porque Ele é o único Deus verdadeiro. Mas nós vemos que, vez após vez, o que acontece com o próprio povo de Deus no Antigo Testamento. Eles se afastam do Deus verdadeiro e voltam novamente a cair em idolatria. Eles não ouvem o alerta de Deus a respeito da idolatria das nações vizinhas. Eles casam com mulheres de outros povos. Eles, ao conquistarem outros povos, eles não eliminam esses ídolos, essas imagens. E vez após vez, a nação de Israel volta a cair em idolatria. Vez após vez, Deus volta a enfatizar a sua unicidade, a sua exclusividade de culto, afirmando que Ele era o único Deus digno de receber todo o louvor, a quem deveria ser de fato prestado culto. E nós vemos ao longo de todo o Antigo Testamento essa revelação de Deus se desenrolando, mas nós vemos uma pergunta ficando em aberto. Como que Deus vai cumprir a sua promessa, sendo que os homens, vez após vez, falham em cumprir com a sua parte? Vez após vez, quando diante deles é colocado vida e morte, bênção e maldição, eles escolhem a morte, eles escolhem a maldição, eles rejeitam a Deus e escolhem os ídolos. Mas ainda no Antigo Testamento nós vemos uma promessa feita nessa aliança de Deus. Ele promete que enviaria alguém do meio de Israel, um profeta semelhante a Moisés, em cuja boca estariam as palavras do próprio Deus. Nós lemos isso em Deuteronômio 18:18. Esse prometido não seria apenas um profeta como outros profetas. Ele seria também sacerdote para sempre. Ele seria sacerdote para sempre segundo a ordem de Melquisedeque. Nós lemos no Salmo 110, no versículo 4. Ele seria um rei da casa de Davi, cujo trono jamais teria fim. Ele seria um broto do tronco de Jessé. Ele seria um rei justo e fiel. Ele governaria com retidão e julgaria com justiça. Esse Messias prometido, ele seria verdadeiramente homem, nascido de mulher, mas sem beleza e sem formosura, e seria desprezado pelos homens. E ao mesmo tempo, ele seria mais do que um homem. Ele seria Emanuel, Deus conosco. Seria chamado Senhor, Justiça Nossa. Seria o anjo da aliança, aquele que viria de repente ao seu templo. Seria o próprio Senhor visitando o seu povo. E sobre ele repousaria o Espírito do Senhor, como nós lemos em Isaías 11:2. Espírito de sabedoria e entendimento, de conselho e fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor. Esse mesmo Espírito seria derramado sobre toda a carne, sobre os filhos e filhas de Israel,
sobre os jovens e idosos, sobre servos e servas. Esse Espírito faria aquilo que os homens jamais conseguiram por si mesmos. Ele daria um novo coração. Ele escreveria a sua lei no coração do povo de Deus. E capacitaria o povo de Deus a andar nos caminhos do Senhor e obedecer a sua lei com alegria. Nós vemos, então, no Antigo Testamento, essa pergunta ficando em aberto, mas a promessa de que Deus resolveria esse problema por meio do Messias que teria sobre si derramado o Espírito de Deus. E quando isso finalmente se cumpre na plenitude dos tempos, tudo se revela com clareza. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é Espírito. O Deus Trino age para resgatar um povo para si. Não apenas na encarnação, mas a partir da encarnação nós podemos olhar para toda a história da revelação e ver essa revelação progressiva e ver que desde a criação o Verbo estava com Deus e o Espírito de Deus estava ali, agindo e trazendo ordem. No Novo Testamento nós vemos o pleno cumprimento dessas promessas feitas no Antigo Testamento. A revelação de Deus, ela começa pela unicidade de Deus. Novamente, ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso Deus é o único Senhor. Mas a partir dessa base, nós começamos a ver a distinção entre pessoas. E a palavra pessoas aqui foi a melhor palavra que a igreja encontrou ao longo da história para falar a respeito dessas distinções dentro do ser de Deus. Mas ainda assim não é a palavra que melhor expressa isso. É a palavra que melhor expressa isso, mas digamos que porque faltam outras palavras para definir melhor. Logo na concepção de Jesus, nós vemos que o Pai está enviando o seu Filho ao mundo, o Filho está vindo dos céus em obediência, e o Espírito Santo concebe o Filho no ventre de Maria. Então Jesus nasce, e ele vai ser batizado. E no seu batismo nós vemos novamente o Filho entrando nas águas do batismo, o Espírito Santo descendo sobre ele, de forma corpórea como uma pomba. E dos céus Deus afirmando, este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Durante o ministério e as obras de Jesus, nós vemos Jesus afirmando que o Filho nada poderia fazer, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. E também falou que eu falo o que vi junto ao meu Pai. E essas obras que Jesus realizava, ele afirmava que elas eram realizadas por meio do Espírito. Na sua morte, Jesus entrega o seu Espírito, pelo Espírito eterno, a sua alma ao Pai, para satisfazer a justiça de Deus Pai. Na ressurreição, nós vemos novamente uma obra trinitária. É o Pai que ressuscita, mas ao mesmo tempo a Bíblia afirma que Cristo ressuscita pela sua própria autoridade. E ao mesmo tempo ele ressuscita por meio do Espírito. Porque não há distinção entre importância, entre atributos dentro do ser de Deus. Assim como Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Assim como o Pai salva, o Filho salva e o Espírito salva. Assim como o Pai é pessoal, o Filho é pessoal e o Espírito é pessoal. 40 dias após a ressurreição, Jesus ascende aos céus e é exaltado pelo Espírito Santo. E 10 dias mais tarde, no Pentecostes, o Espírito Santo ele é derramado sobre toda a carne, cumprindo aquilo que havia sido prometido pelo próprio Filho. E quando nós nos deparamos com isso, nós precisamos lembrar que as primeiras pessoas que se depararam com essa questão da vida e obra de Jesus, eles eram judeus. Eles afirmavam a unicidade de Deus. Eles acreditavam que o Senhor é o único Deus. Mas ainda assim, crendo que o Senhor era o único Deus, ao olharem para a vida de Jesus,
eles entenderam que eles precisavam, de alguma forma, interpretar melhor o Antigo Testamento à luz da vida e da obra de Cristo Jesus. Nos evangelhos, nós vemos Jesus claramente reivindicando atributos e prerrogativas divinas. Ele afirma e ele perdoa pecados, primeiramente, em Marcos 2, 5 ao 12, algo que, segundo a tradição judaica, somente Deus poderia fazer. Ele interpreta e cumpre a lei de Moisés, como nós lemos em Mateus 5,17. E mais do que isso, ele revela um novo relacionamento com Deus o Pai. Ele o chama de Pai. Não, Deus já havia se revelado como Pai de Israel no Antigo Testamento. Em vários textos, essa palavra Pai é usada para se referir a Deus. Mas Jesus fala do Pai e do seu relacionamento com o Pai de uma maneira que nenhum outro judeu até então havia dito, havia afirmado sobre si. Ele afirma que tinha um relacionamento totalmente distinto com Deus. Ele se relacionava com o Pai de maneira única, pessoal e exclusiva. E ele foi morto exatamente por causa disso. Porque Jesus afirmava ser Deus. Ele não afirmava que era um outro Deus. Ele afirmava ser Deus. O mesmo Deus que havia se revelado por meio das suas alianças no Antigo Testamento, agora é encarnado. Nós vemos no começo do Evangelho de João, o apóstolo falando a respeito disso, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Cristo é o Verbo, é esse Verbo que estava com Deus e era Deus. Ele é a autoexpressão divina. Quando Deus fala, nós precisamos entender que há uma diferença entre homens e Deus. Quando Deus fala, pela sua soberania e pela sua onipotência, o falar de Deus traz as coisas à existência. O falar de Deus é sua autoexpressão. Ele é o verbo de Deus é a perfeita revelação de Deus ao mundo. Desde a eternidade, o Filho estava em comunhão plena com o Pai. Cristo não passa a ser o Filho em algum momento da história da criação. Ele é o Filho desde a eternidade. E o Pai é o Pai não a partir de algum momento da história. Ele é o Pai desde a eternidade. Não é apenas o nosso Pai, mas Ele é o Pai do Filho. Há uma relação eterna entre Deus Pai e Deus Filho. Por meio do Filho, Deus se comunica, Deus age e se dá a conhecer. Jesus não é apenas superior a anjos e profetas, ele é o primogênito, no sentido da sua posição e da sua autoridade. E ele é o unigênito, no sentido de que ele tem uma relação exclusiva com o Pai. Ele é a exata expressão do seu ser, ele é a imagem do Deus invisível, ele é aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e para quem tudo existe. Cristo não é uma criatura, ele é eterno, consubstancial com o Pai e ele é bendito para sempre. Ele não é outro Deus, mas é o mesmo Deus verdadeiro, um com o Pai em essência e glória. Antes de encarnar, ele já existia com Deus. Ele era rico, glorioso e exaltado com Deus. Por meio da sua encarnação, ele se fez servo, mas após a sua morte e a sua ascensão, ele recebe de volta o seu status de honra, de glória e de louvor. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos e está à destra do Pai. Portanto, em Cristo nós vemos a expressão completa do ser de Deus. Nós lemos em Colossenses 2,9, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas a revelação de Deus ela não para aí, ela continua. Cristo, falando com os seus discípulos, ele fala que enviaria um outro Consolador. Ao falar sobre esse outro Consolador, ele está falando que ele é um Consolador
e enviaria outro. Aqui ele está se colocando em igualdade com esse que viria. O Espírito seria enviado pelo Filho e pelo Pai, como nós lemos em João 15, 26. E aqui nós vemos que o Espírito procede do Pai e do Filho. Esse Espírito de Deus, embora Deus seja Espírito, quando nós falamos do Espírito Santo de Deus, nós estamos falando não apenas de Deus Pai como Espírito, mas de um Espírito que é santo porque Ele é Deus, que não é uma força impessoal, nem mera expressão divina, mas Ele é tanto divino quanto pessoal. Ele é o princípio ativo e imanente de vida sobre toda a criação. Ele é o sopro do Todo-Poderoso. Ele é aquele que sustenta todo o universo com o poder da sua presença. Assim como o Filho glorifica o Pai e dá testemunho a respeito dele, o Espírito glorifica e dá testemunho a respeito do Filho. Por meio do Espírito, os cristãos são introduzidos na comunhão com o Filho e com o Pai. Não há comunhão com Deus e com Deus Pai e com Deus Filho, senão por meio do Espírito Santo. Ele é o mesmo Espírito que falou aos profetas, que testificou nos dias de Noé, que foi resistido por Israel, que desceu sobre Cristo no seu batismo e que agora habita na igreja, o povo de Deus. O Espírito, ele prescruta as profundezas de Deus, ele julga, ele ouve, ele fala, ele deseja, ele ensina, ele intercede e ele testemunha. Ele é eterno, ele é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é quem regenera o pecador, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo, ele é quem testifica que nós somos filhos de Deus em nosso espírito e nos capacita a clamarmos Abba, Pai. É ele quem renova o nosso ser. É ele quem derrama o amor do Pai nos nossos corações. E é ele que é o selo, a herança. É o penhor da nossa herança. É aquele que nos traz a certeza da vida eterna. Nós lemos em 1 Coríntios 12, 3, que ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. É por ele por quem nós clamamos Abba, Pai, como nós lemos em Romanos 8, 15, e é por ele que nós somos transformados, guiados e mantidos, fiéis, preservados. Portanto, o Espírito Santo ele não é um adendo à Trindade, ele não é um apêndice da Trindade, não é uma forma diferente pela qual a Trindade se revela, o mesmo Deus se revelando de uma maneira diferente. É por meio dele que nós vivemos, cremos e perseveramos. E os apóstolos, ao se depararem com essa revelação do Filho e do Espírito, eles precisaram, a partir dessa revelação completa e plena, por meio da obra de Cristo Jesus, interpretar todo o Antigo Testamento. Quando nós falamos a respeito da doutrina dos apóstolos, no qual os cristãos desde o começo perseveraram, nós estamos falando disso. Nós estamos falando que os apóstolos, judeus que acreditavam no Deus único, ao olhar para a vida e obra de Cristo Jesus e ouvir as suas palavras, precisaram reinterpretar todo o Antigo Testamento e eles encontraram de fato, o Deus trino, revelado não apenas nesse momento, mas ao longo de toda a história, desde a criação. Eles cumpriram o seu grande comissionamento e passaram a batizar, não apenas em nome de Cristo Jesus, mas eles batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e assim tem sido feito pela igreja ao longo dos séculos. Nós lemos, e aqui eu fiz questão de trazer um texto para cada autor diferente no Novo Testamento. Primeiramente, o apóstolo Paulo, em Efésios 3, 14 ao 19. Por esta razão ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Eu oro para que, com suas gloriosas riquezas,
Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ao olharmos para esse texto, não tem como nós dizermos e questionarmos, a palavra Trindade não existe na Bíblia. Sendo que está claramente, o apóstolo Paulo está se referindo às três pessoas da Trindade aqui. Mas Paulo não é o único a fazer isso. Nós lemos o apóstolo Pedro, no versículo 1, no versículo 2 do primeiro capítulo da sua primeira epístola, se dirigindo à igreja como aqueles que foram escolhidos de acordo com o pré-conhecimento do Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Judas, nos versículos 20 e 21 da sua epístola, vai dizer: edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. E nós lemos também o apóstolo João, no capítulo 16, versículos 13 a 15, citando o próprio Jesus, falando que: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, isso é o próprio Jesus afirmando, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Com base na doutrina dos apóstolos, essa interpretação autorizada do Antigo Testamento, baseado na vida e obra de Cristo Jesus, deixado como escritos autorizados de fato, a igreja tentou não formular algo que não estivesse nas Escrituras, mas apenas reconhecer, e foi necessário usar de outras palavras, por causa do contexto em que eles viviam, dos desafios que eles estavam lidando, consolidar isso que é bíblico, essa verdade bíblica, em outras palavras, para que de forma universal os cristãos, em todas as regiões, em todas as épocas, pudessem juntos confessar a sua fé no Deus Trino. Eu gostaria de convidar vocês a, junto comigo, confessarem agora um desses artefatos desenvolvidos ao longo da história da igreja que sumarizam a doutrina da Trindade, que nós acabamos de ver. Existe base bíblica para ela, é a forma pela qual Deus se revela. Então nós podemos orar e confessar juntos essa doutrina. Confessemos juntos. Cremos em um só Deus, Pai onipotente, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os tempos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, do mesmo ser com o Pai, por meio do qual todas as coisas foram feitas, o qual por nós e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou do Espírito Santo e da Virgem Maria e se tornou verdadeiramente humano. Foi por nós crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou. Segundo as Escrituras, subiu ao céu e está assentado à direita do Pai. Virá de novo com glória a julgar vivos e mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, o Senhor, o doador da vida, o que procede do Pai e do Filho,
o qual, juntamente com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado, o qual falou através dos profetas. Cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Reconhecemos um só batismo para a remissão dos pecados. Esperamos a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Essa é a nossa confissão como igreja. Não porque a igreja tentou criar algo, mas apenas reconhecer que Deus se revela dessa forma. Ainda que nós estejamos limitados duplamente ao falarmos a respeito do conhecimento de Deus, primeiro porque nós somos criaturas, e se nós crescemos em um Deus que nós somos capazes de explicar totalmente, nós estaríamos falando de um Deus pequeno demais, porque ele cabe na mente humana. E os homens são capazes de prescrutá-lo por completo. Mas nós somos limitados não apenas porque nós somos criaturas, mas também porque nós somos pecadores. Porque vez após vez nós rejeitamos a revelação de Deus e buscamos conhecê-lo não pela forma pela qual ele se revela. E é por isso que a confissão da Trindade é o coração da religião cristã, e todo erro pode ser atrelado ao afastamento dessa doutrina. Ela é o centro da fé cristã, a raiz de todos os dogmas, o conteúdo básico da nova aliança. O desenvolvimento do dogma trinitário nunca foi primariamente uma questão metafísica ou filosófica, mas uma questão religiosa. É na doutrina da Trindade que sentimos o pulsar de toda a revelação de Deus, para a redenção da humanidade. Somos batizados em nome do Deus Trino, e nesse nome encontramos descanso para a nossa alma e paz para a nossa consciência. Nosso Deus está acima de nós, mas Ele está diante de nós e dentro de nós. E eu acho que isso seria suficiente para nós entendermos o quão prática é a doutrina da Trindade. Que não se trata apenas de algo teórico ou filosófico ou distante, mas é conhecer a Deus como Deus se revela a nós. E isso deve moldar a nossa vida, afetar a nossa prática religiosa, deve alcançar o mais fundo do nosso coração e transformar quem nós somos. Ela afeta o nosso viver, o nosso culto, a nossa compreensão do Evangelho e de tudo o que vemos a partir do Evangelho também. Nós adoramos ao Deus Trino porque é assim que Ele se revela e deseja ser adorado. Nós adoramos ao Pai em nome do Filho, nós oramos ao Pai em nome do Filho por meio do Espírito Santo. Nós temos comunhão com o Pai por intermédio do Filho e pela operação do Espírito Santo. Nós desfrutamos da graça do Filho, do amor de Deus o Pai e da comunhão do Espírito Santo. Mas ainda assim, eu gostaria de trazer de forma prática 3 pontos que enfatizam ainda mais o porquê que a doutrina da Trindade ela é tão importante para a nossa fé. Primeiro, ela vai nos apresentar um Deus vivo. Ela vai nos livrar do deísmo, do panteísmo, do monismo, do politeísmo. O deísmo ele vai afirmar que existe um Deus soberano, uma entidade que está acima da criação, mas vai afirmar que essa entidade ela é tão distante que ela não pode se relacionar com aquilo que foi criado. Ela diz que o deísmo diz que Deus criou todas as coisas, deu corda e nos deixou a própria sorte. Ele não consegue satisfazer nem a nossa mente e nem a nossa alma. E, portanto, o deísmo ele é a morte da religião. O politeísmo ele vai ao contrário. O panteísmo, desculpa. Ele traz Deus para mais perto, mas ele não separa Deus da própria criação. Ele iguala Deus ao mundo, à criação. Ele apaga a fronteira que existe entre Deus e a criatura. Priva Deus da sua pessoalidade. E então, também, acaba por matar toda a religião. A doutrina da Trindade, ela mostra que existe um Deus que é distinto da criação, que é transcendente, mas que, ao mesmo tempo,
se relaciona com a criação. É imanente também. Esse Deus, ele é absoluto, ele é eterno, é aquele que é, que há e que há de vir. Ele é independente do mundo, ele é eterno, ele é onisciente, ele é a fonte de todo amor, de toda beleza, de toda justiça, de toda verdade. Mas nós vemos nesse Deus trino que há diversidade na unidade e há unidade na diversidade. É por isso que nós, como igreja, podemos ser um, mesmo sendo diferentes. É por isso que nós podemos ser um com Cristo Jesus, membros do seu corpo, ainda que sejamos diferentes uns dos outros. É por isso que homem e mulher, a partir do casamento, podem ser um. Ao mesmo tempo, não perderem a sua pessoalidade e a sua individualidade. É a partir de Deus que nós sabemos que nós não estamos sobre bases frágeis da subjetividade, de tudo é relativo. Existe um princípio absoluto no universo, mas ao mesmo tempo existe espaço para diferenças. Existe espaço para distinções entre os seres humanos, porque nenhum de nós é capaz de expressar completamente o ser de Deus. A Trindade também muda a forma que nós vemos a criação. A criação, ela deixa de ser concebida como algo causado por uma casualidade, pelo acaso. E também não é algo como se fosse o próprio ser divino se desenvolvendo ao longo dos tempos. Nós vemos que na Trindade há um Deus fecundo, que é vivo, que está em ação. É um Deus que não precisa da criação, porque ele tem vida em si mesmo. Ele tem relacionamento, há uma dança dentro da Trindade. Aquilo que a igreja ao longo dos séculos chama de pericorese. Esse termo ele é muito bonito porque ele fala realmente dessa relação como se fosse uma dança ali dentro da Trindade. A relação entre Pai, Filho e Espírito Santo, desde sempre e para sempre. Portanto, essa doutrina nos coloca no nosso lugar. Deus não precisava nos criar. Mas por causa de quem Deus é, por ele ser fecundo, por ele estar em ação, por ele ter vida em si mesmo, ele cria. Porque ele se comunica dentro de si, ele pode se comunicar fora de si e se fazer conhecido por nós. A criação, ela manifesta vestígios da Trindade. E nós, como cristãos, não entendemos que as pessoas vão conseguir, por meio da criação, chegar ao conhecimento do Deus verdadeiro, conforme revelado nas Escrituras. Nós sabemos que a revelação de Deus na criação é suficiente para a condenação dos homens, porque eles se tornam indesculpáveis diante de Deus. Mas somente quando nós nos achegamos a essa revelação especial de Deus, por meio da sua palavra, ao longo da história, nós podemos entender que existe um Deus verdadeiro e então olharmos para a criação e buscarmos ver na criação os vestígios desse Deus. Os sinais que Deus deixou na sua criação. Nós podemos olhar para toda a harmonia e beleza que existe, para toda a ordem e todo o amor e saber que estão baseadas no ser de Deus. E por último, ela é de importância fundamental e incalculável para a religião cristã. O homem, ele é um ser religioso, pois foi criado por Deus, segundo a sua imagem, para se relacionar com ele. E a religião não pode se satisfazer com nada menos do que Deus. Em Cristo nós vemos o próprio Deus vindo a nós. E no Espírito Santo, esse Deus se comunicando conosco. A obra da redenção e da restauração de todas as coisas é baseada no amor do Pai, pela graça do Filho e pela comunhão do Espírito Santo. Nós sabemos que somos filhos do Pai, adotados e redimidos por Cristo Jesus e temos comunhão com Deus Pai e Deus Filho por meio do Espírito Santo. Toda bênção da vida cristã, seja material ou espiritual, vem a nós a partir do Deus que é 3 em 1. Nesse nome nós somos batizados, é esse nome que resume a nossa confissão de fé. E esse nome
E é a esse nome que nós, para sempre, daremos graça e honra. É a esse nome que nós louvaremos. É nesse nome que nós encontramos descanso para a nossa alma e paz para a nossa consciência. Temos um Deus que está acima de nós, diante de nós, mas também está dentro de nós. Só para finalizar, Agostinho vai afirmar que ama a Trindade e serás luz, ama a unidade e terá paz, ama a Deus e terás a vida. Gostaria de convidar os irmãos a orarmos e também a equipe de música. Deus, nós somos gratos a Ti, Pai, pela Sua revelação, por tamanho privilégio, Deus, que é poder conhecer ao Deus Criador e poder conhecê-lo porque o Senhor decidiu se revelar a nós. O Senhor não nos criou e nos deixou ao acaso, mas o Senhor nos criou para se relacionar contigo e te conhecer. O Senhor toma a iniciativa de se revelar e se fazer conhecido, e mesmo quando nós pecamos e trocamos a sua imagem pelas coisas criadas e suprimimos a sua verdade na criação pela injustiça, o Senhor continua a se revelar. É o Senhor que propõe essa aliança. Essa aliança está baseada na sua fidelidade. E nós só podemos ter comunhão contigo e conhecê-lo por meio da obra de Cristo Jesus, pelo seu sangue que nos purifica de todo pecado e pelo seu Espírito Santo, que troca o nosso coração de pedra por um coração de carne, abre os nossos olhos para a sua verdade e nos traz vida quando nós ainda estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Te agradecemos porque nós temos, como corpo de Cristo, o privilégio de estarmos unidos e termos comunhão com Deus Pai e ao Deus Filho por meio do Espírito Santo. Somos gratos porque Deus Pai nos elegeu, porque o Deus Filho nos redimiu e porque o Espírito Santo nos regenerou. Ilumina os olhos do nosso entendimento para reconhecermos a sua verdade e conhecermos ao Senhor conforme o Senhor se revela a nós. Livra-nos, Deus, de toda idolatria, de toda mentira, de tudo aquilo que foge da revelação que o próprio Senhor deu a nós. E permita, Deus, que essa vida que existe desde a eternidade dentro de Ti nos alcance como parte do corpo de Cristo. E que nós possamos viver desfrutando do amor do Deus o Pai, da graça do Filho e da comunhão com o Espírito Santo para todo sempre. Amém.